Bom, pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais outra aula e hoje a gente vai falar sobre transportes intermembrana, beleza? São aqueles transportes que acontecem entre dois ambientes separados por uma membrana semipermeável, ok? No caso das nossas células, quem é essa membrana semipermeável que a gente costuma se referir? É a membrana plasmática, beleza? Lembrando que por conta lá da conformação química dos fosfolipídios da nossa membrana, ela tem uma característica muito interessante. Ela consegue selecionar as moléculas que passam por ela, que entram na célula e que saem da célula. A gente chama essa característica de permeabilidade seletiva. Beleza? Lembra lá que os nossos fosfolipídios são anfipáticos, tem uma parte que é hidrofóbica, uma parte que é hidrofílica, e essa conformação deles impede que membranas, que algumas substâncias passem pela membrana. Isso faz com que, né, a gente tenha um ambiente diferente dentro e fora da célula. Tranquilo? Então, só para a gente conceituar algumas coisas, permeabilidade seletiva é a capacidade da membrana plasmática das células selecionar as substâncias que a atravessam. Beleza? E nós temos aqui um conceito extremamente interessante, mas que pode ser um pouco complicado às vezes. É o gradiente de concentração. O gradiente de concentração ele é o fluxo de soluto ou de solvente, né, de um meio para o outro de acordo com a seguinte regra. Geralmente, o soluto ele vai fluir de um ambiente hipertônico para um ambiente hipotônico, a fim de equilibrar esses dois ambientes. O que é um ambiente hipertônico? É aquele ambiente onde você tem uma grande quantidade de soluto em comparação ao ambiente hipotônico. Lembrem que esses dois conceitos aqui eles são sempre comparativos, beleza? Então, o ambiente hipertônico é aquele que tem mais soluto em relação ao hipotônico, que é aquele que tem menos quantidade de soluto, ele está menos concentrado. Beleza? Então a gente pode definir melhor assim. Hipertônico é o ambiente mais concentrado em relação àquele hipotônico, menos concentrado. E os ambientes, quando eles se tornam isotônicos, significa que eles estão igualmente concentrados, de forma em que não há fluxo de moléculas, beleza? Só para a gente fechar, o gradiente de concentração ele acontece sempre do meio hipertônico para o meio hipotônico. Esse é o sentido natural do fluxo das moléculas, a fim de equilibrar aquelas concentrações, ok? E a gente vai trabalhar com dois tipos de transportes intermembranas. Os transportes passivos são aqueles que acontecem a favor do gradiente de concentração e eles não gastam energia. Esses transportes passivos geralmente acontecem para equilibrar os ambientes, ok? O primeiro deles é a difusão simples. Na difusão simples, você tem o fluxo de soluto. No caso das nossas células, quem é o soluto? Pode ser glicose, sais minerais, podem ser íons, beleza? Podem ser aminoácidos, podem ser ácidos graxos, entendeu? Os solutos são as moléculas que estão diluídas, enquanto o solvente é o líquido, né? Geralmente é a substância que vai dissolver as moléculas. Então, aqui, na difusão simples, a gente vai ter o fluxo de soluto livremente pela membrana, obedecendo ao gradiente de concentração. As moléculas fluem livremente pela membrana sem necessitar de nenhum auxílio. Beleza? Elas passam tranquilamente, sem problema nenhum. Por exemplo, etanol, alguns gases, glicerol, ok? Temos o segundo tipo de transporte passivo chamado de difusão facilitada. O soluto ele atravessa, né, uma membrana com o auxílio de uma proteína, mas não há gasto energético. Essas proteínas podem ser carreadoras ou canais proteicos. Existem alguns processos aqui de difusão facilitada onde você simplesmente tem canais abertos que não se fecham, beleza? E esses canais permitem a entrada de substância. No caso aqui, nós temos canais que se fecham e se abrem sem a necessidade de gasto energético. Quem é a energia aqui para a gente na célula? ATP, beleza? Então aqui não tem gasto de ATP nenhum. A gente tem, por exemplo, a glicose, a água, a glicose, né, com aqueles canais de glicose, água com as proteínas aquaporinas, alguns íons, como canais de cálcio, canais de potássio, canais de sódio, eles se abrem e permitem a entrada dessas substâncias sem a necessidade de você ter gasto energético.
Mas lembrando, essas proteínas elas ajudam as moléculas a entrarem, porque essas moléculas talvez sejam muito grandes ou não são moléculas que quimicamente não atravessam a membrana, mas ele obedece ao gradiente de concentração. Fechou? E agora, quando a gente tem um meio onde você tem o transporte de solvente, a passagem de solvente, nós vamos ter a osmose, beleza? Esses dois outros aqui, difusão simples e facilitada, são transportes de soluto. Na osmose, nós temos o transporte de solvente. E aqui na osmose, a gente tem um fato extremamente interessante, que é o seguinte. Vamos imaginar que nós temos dois ambientes aqui, ó. Ambiente A e ambiente B. Vou escrever aqui. Cadê minha canetinha? Aqui. Temos aqui o ambiente A e o ambiente B. Meu Deus. Bom, no ambiente A, nós vamos ter um ambiente hipotônico em relação ao ambiente B. Ou seja, aqui a gente tem uma menor concentração de soluto em relação ao ambiente B, correto? É nítido. Soluto são essas bolinhas azuis aqui. Então, só que essa membrana que divide esses dois ambientes não permite a passagem de soluto, só de solvente. Então, como que esse ambiente vai se equilibrar? O gradiente de concentração deveria apontar o soluto saindo daqui para cá, correto? Do ambiente B para o ambiente A, do hipertônico para o hipotônico. Só que como essa membrana só permite a passagem de solvente, o solvente vai fluir no sentido contrário, beleza? O gradiente de concentração de soluto é esse aqui. Meu Deus, cadê a minha caneta? O gradiente de concentração é esse, ó, do soluto. Só que, como não permitem a passagem de solvente por essa membrana aqui, de soluto por essa membrana, o solvente vai fluir do meio hipotônico, ou seja, o meio onde você tem menor concentração de soluto, para o meio hipertônico. Esse aqui vai ser o fluxo de solvente, ok? Mas esse processo não acontece contra o gradiente de concentração, porque aqui não está tendo transporte de soluto, está tendo transporte de solvente. E na osmose, a gente vai atuar com a transferência de solvente sempre. E quem é o principal solvente presente no nosso organismo? É a água. Então, quase que todos os casos que a gente tratar de osmose nas nossas questões ou na nossa literatura vão ser com água, beleza? Eu sei que talvez esses conceitos de hipotônico, hipertônico, isotônico sejam um pouco confusos de início, mas a gente se acostuma com essas termologias. Temos um exemplo interessantíssimo aqui da nossa corrente sanguínea. Essas células aqui são hemácias, são aquelas células que transportam oxigênio no nosso sangue. E existe um experimento muito interessante que se faz com elas, justamente para mostrar de que forma a osmose acontece. Temos aqui no meio as nossas hemácias no ambiente isotônico em relação ao seu interior, ou seja, tem tanta concentração de soluto no meio exterior quanto no meio interior da célula. Está bem parecido, então você tem o fluxo de água acontecendo em ambos sentidos. Se nós pegarmos essas células aqui e colocarmos ela no meio hipertônico, ou seja, tem mais soluto, o soluto ele está mais concentrado fora das células do que dentro, a água vai sair da célula para o ambiente externo, para equilibrar a concentração dos dois ambientes. Beleza? E aí o que acontece? As células murcham, elas desidratam. E aí, obviamente, elas vão morrer. Se nós pegarmos essas células do meio aqui e colocarmos elas no ambiente hipotônico, ou seja, você tem mais concentração de soluto no interior da célula, você vai ter o fluxo de água do meio externo para o meio interno. E aí o que acontece com essas células? Elas ficam inchadas e em certo momento elas acabam arrebentando, beleza? Elas lisam aqui, ó, como vocês podem ver na imagem. Entenderam? Então, sempre que a gente estiver usando esses conceitos de hipertônico e hipotônico, é sempre um comparativo. A gente está sempre comparando um com o outro, ok? Ou é o ambiente externo da célula com o ambiente interno, ou então é o recipiente A com o recipiente B. A gente sempre vai estar comparando dois ambientes. Isso é importantíssimo manter na cabeça. E temos aqui também o transporte ativo. Primeiro de tudo, é aquele que gasta energia, gasta ATP para acontecer. Ele acontece contra o gradiente de concentração e ele vai atuar para causar o desequilíbrio das concentrações. Pô, mas não tem a menor lógica um transporte que causa um desequilíbrio.
Tem muita, porque certos ambientes do nosso organismo precisam estar desequilibrados para funcionarem. Você precisa ter uma diferença entre um ambiente e outro para que esses ambientes atuem da forma correta. O principal exemplo para a gente de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio ela vai retirar do interior da célula 3 íons de sódio e vai adicionar 2 íons de potássio ao mesmo tempo. Isso ela gastando, se eu não me engano, 2 de ATP para funcionar, beleza? Ela possui uma grande importância aqui, ó, nos impulsos nervosos. Prestem atenção como se forma o potencial de ação no nosso neurônio. O que é o potencial de ação? É o início do impulso nervoso, beleza? Isso aqui acontece por toda a membrana lá do axônio dos nossos neurônios. Temos um ambiente normal, um ambiente aqui em repouso, a gente chama de potencial de repouso. Percebam que nós temos uma quantidade muito grande de sódio fora da célula, uma quantidade muito grande de potássio dentro da célula. Qual é o sentido aqui? Qual é o gradiente de concentração desses ambientes? Que o potássio saia do meio mais concentrado, do meio hipertônico, para o meio hipotônico. E que o sódio faça a mesma coisa. Então, esse aqui, a setinha preta que eu desenhei, é o gradiente de concentração dessas células. Beleza? O que acontece? No momento em que vai ser formado o potencial de ação, você tem um momento de despolarização da membrana. Ou seja, você abre canais de íons aqui, ó, nesses dois momentos aqui, ó, você abre os canais de sódio e os canais de potássio, que vão, isso aqui é um exemplo de transporte passivo, então eles vão obedecer ao gradiente de concentração. O potássio vai sair da célula e o sódio vai entrar na célula, beleza? E isso vai despolarizar a membrana. Percebam aqui, ó, a carga do meio externo e do meio interno vai ser invertida. Nesse momento, você tem a geração do potencial de ação. Agora entra a nossa bomba de sódio e potássio. Por quê? Depois que esse momento de potencial de ação aconteceu, você precisa retornar ao repouso. E aí você tem a bomba de sódio e potássio, dentre outras várias proteínas, tirando o sódio da célula e colocando o potássio, para que a gente consiga, ó, voltar a esse momento aqui, beleza? Durante esse momento, nós vamos ter também a bomba de sódio e potássio no momento de repouso, trabalhando, obviamente, que numa velocidade menor, para manter o momento de repouso, para manter essas cargas aqui, ok? Então, nesse exemplo aqui, a bomba de sódio e potássio atua mantendo o potencial de repouso dos neurônios e repolarizando a membrana, beleza? Esse é um exemplo de transporte ativo, e aqui no meio nós temos o exemplo de transporte passivo também, que entrou aí de adicional. Aqui eu queria dar um exemplo para vocês de osmolaridade, de formas com que alguns animais regulam a sua pressão, a sua concentração osmótica no organismo. E o exemplo mais clássico é a diferença entre peixes de água doce e peixes de água salgada. Temos aqui os animais osmoconformadores, são exemplos aqui os peixes ósseos, beleza? Os osteíctes. O que acontece? O que são animais osmoconformadores? São aqueles que regulam, eles adaptam a concentração dos seus fluidos corporais ao ambiente em que eles vivem. Diferente dos animais osmorreguladores. Os animais osmorreguladores, eles alteram os seus fluidos corporais independentemente do ambiente que eles estão. Se você tiver um animal, por exemplo, aqui temos os peixes cartilaginosos, né? Os peixes cartilaginosos, os tubarões, as raias, se você tirar ele do ambiente muito salino para um ambiente salobro, que é um ambiente, né, de mistura de água salgada e água doce, ele consegue regular a sua osmolaridade para aquele ambiente. Os peixes de água salgada, por exemplo, se você pegar um peixe de água salgada e colocar ele no ambiente de água salobra, muito dificilmente ele vai se adaptar. Geralmente, os peixes de água salgada só acessam esses ambientes de água doce ou ambiente de água salobra para depositar os ovos, ok? Eles se reproduzem na água salobra, depositam seus ovos e aqueles que não têm cuidado parental saem daquele ambiente, beleza? São momentos rápidos. Então vamos lá. O que os animais osmoconformadores realizam aqui? Na água salgada, percebam o seguinte: o corpo do animal, o corpo do peixe de água salgada, ele vai ser hipotônico em relação ao ambiente. O ambiente vai ser hipertônico. Ou seja, você tem muita concentração de soluto na água do mar e uma quantidade menor dentro do corpo do peixe. Qual é a tendência da água? Sair do corpo do peixe para o ambiente para equilibrar as concentrações.
Só que isso desidrataria o peixe. É o mesmo exemplo aqui, ó, das nossas hemácias. Os peixes de água salgada vivem nesse ambiente aqui, enquanto os peixes de água doce vivem nesse aqui. Vamos focar nesse primeiro aqui. Então, quais são como que esses animais compensam essa perda de água para o ambiente? Eles ingerem muita água, eles secretam sais pelo epitélio e pelas brânquias, eles perdem água, né, naturalmente por osmose, e eles têm uma urina muito concentrada, eles liberam pouquíssima água na urina. Tranquilo? Então vamos lá. Ingestão de muita água, uma urina muito concentrada e em baixa quantidade, e a secreção de sais pela pele e pelas brânquias. Tranquilo? Dessa forma, eles conseguem manter a água mais tempo dentro do seu corpo. Já em água doce, é o processo totalmente contrário. Em água doce, a água tende a entrar no corpo do animal, já que o ambiente externo ele é hipotônico em relação ao ambiente interno do peixe. Então, o peixe não ingere água, a água entra naturalmente, né, por osmose, pelas brânquias. Eles, ao invés de secretarem sais pelas brânquias, eles absorvem sais minerais, beleza? E a urina desses peixes é muito diluída e é uma quantidade muito grande. Então eles precisam eliminar o tempo todo a água que está saindo do corpo deles, beleza? E temos aqui os osmorreguladores, como eu falei para vocês, são aqueles que eles vão conseguir regular a sua osmolaridade independente do ambiente em que eles estão. Temos o exemplo aqui de um tubarãozinho, né? E de que forma que esse animal se regula na água salgada? Eles não ingerem água, diferente dos peixes de água salgada ósseos, né, que ingerem. Eles retêm muita quantidade de ureia e eles absorvem pouca água por osmose, porque a tendência é que a água saia do corpo desse animal para o ambiente. Só que o que acontece? Esses animais conseguem regular a sua salinidade interna para que ela se torne muito semelhante à do ambiente, beleza? A ponto de ela se tornar quase isotônica em relação ao ambiente externo, tranquilo? E a pele desses animais é uma pele muito rígida. Isso também impede a saída, né? Aquelas escamas placoides impedem a saída de água para o ambiente. Se você perceber a pele de um peixe cartilaginoso, seja um tubarão ou uma raia, ela não possui escamas como a pele de um peixe, por exemplo. Ela parece muito mais um couro do que escamas, embora você tenha assim, essas escamas chamadas de placoides. Isso ajuda extremamente o animal a não perder água para o ambiente, beleza? Bom, pessoal, e é isso. Esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.